Café com Palavra de hoje ele vai falar sobre honrar a Deus. Uma mulher que é adornada por Deus é uma mulher que honra ao Senhor. É uma mulher que reverencia a Deus. E lá em Tito 2, versículo 3, diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Então, no versículo 2, ele vai falar um pouquinho dos homens, né? Ele vai falar dos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. E aí ele fala, quanto às mulheres, semelhantemente, sejam sérias no seu proceder. Em outra versão diz, sejam reverentes, né? Sejam reverentes, elas para não ser caluniadoras e nem escravizadas a muito vinho, mas mestra do bem. E para a gente entender sobre essa questão da reverência, no livro que a gente está lendo, ela conta uma história de um monumento que foi feito através de um naufrágio de um navio da Segunda Guerra Mundial. E esse navio ele fica 1 metro e pouco do bar. Ele fica visível, mas já está submerso. E em cima desse navio foi construído um monumento. E nesse monumento, eles quiseram homenagear aqueles soldados fuzileiros. Mais de 1.170 fuzileiros foram mortos ali naquela batalha ali, né, naquela guerra. E aí, aqueles monumentos foram feitos ali para que as pessoas pudessem ali homenagear os seus soldados. E quando você entra, assim, eu pesquisando, né, que eu nunca fui, todo branco o monumento, você entra, na primeira sala já tem um vídeo que conta a história daqueles marinheiros, trazendo para quem está assistindo uma expectativa, uma honra para aqueles soldados, para que todos tenham, quando entrar ali dentro, um sentimento de homenagem mesmo àqueles soldados que deram a vida pela nação. Tem uns lugares ali dentro que as pessoas passam, jogam suas flores. Então, existe todo o protocolo para você entrar. A criança tem que estar junto com o pai, não pode ter barulho, tem que ter toda uma reverência para entrar nesse lugar. E quando você entra numa sala branca, tem uma parede de mármore branquinha e está escrito lá cada nome de cada soldado. E as pessoas passam ali e começam a ler os nomes, reverenciar, né, saudar aqueles soldados que foram grandes guerreiros, né, e que lutaram uma luta para o país. A autora do livro, né, esse livro que a gente estava lendo aqui, e eu estou baseando nesse livro, né, o Design Interior, ela conta que quando ela foi visitar, acho que foi a Nancy que foi visitar, quando ela foi visitar esse monumento, havia uma família ali junto, né, no mesmo percurso do passeio, do turismo ali, e tinha uma criança pequena. E essa criança de 8 anos, mais ou menos, quando ela chega nessa parede que está toda cravada, os nomes do soldado, essa criança ela faz uma continência, passa um tempo ali admirando aquele soldado e uma lágrima corre dos olhos daquela criança. E ali, depois daquele tempo ali, né, reverenciando aquele momento, quando sai, ela escuta a criança falando: pai, quando eu crescer, eu quero ser um soldado. Eu quero ser um homem de honra como esses homens. Então, todo aquele monumento foi feito para que houvesse, para que despertasse esse sentimento de reverência, de engrandecer mesmo os soldados, né? E aquela criança, ela teve essa percepção e o desejo de querer ser igual àqueles soldados. E a palavra de Deus, quando fala aqui para as mulheres ser reverente,
no proceder, uma mulher verdadeira, que é verdadeiramente adornada por Deus, ela dá muito valor a Cristo. Ela é reverente na sua forma de viver, nos seus atos, nos seus pensamentos. Tudo que ela faz, ela tem um profundo respeito pelo sacrifício de Cristo. E essa reverência, ela evoca em nós uma resposta, sabe? Ela evoca em nós um compromisso pessoal para que a gente seja reverente a Jesus, reverente a Cristo, com toda a nossa vida. Não só naquele momento do culto, né? Que a gente já está acostumado a chegar na igreja, a ter reverência, levantar a mão, ficar em pé para ler a palavra. Mas em toda a nossa vida, ela deve ser um culto ao Senhor. É ter a consciência da presença de Deus. Uma mulher adornada com a honra, ela se move a dedicar sua vida a Cristo. Ela leva a vida totalmente devota ao Senhor. E ela busca honrar o Senhor em todas as suas atitudes, pensamentos e ações. O Salmo 22, 23, ele diz assim: louvem vocês que temam o Senhor. Glorifica a todos vocês, descendentes de Jacó. Trimam diante deles todos os povos descendentes de Israel. Lá em Eclesiastes 8:12 disse: mas sei muito bem que serão melhores para os que temem a Deus, para o que se mostra respeito diante dele. Então, a palavra temor, ela está muito ligada com a reverência. Porque quando você conhece, tem a consciência da grandeza de Deus, do que Deus fez por você, você tem um sentimento e um desejo de reverenciar Ele em todas as suas atitudes. Se você tem consciência que Deus está presente na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, e Ele está com você aonde você for, você age diferente. A gente às vezes costuma, né, quando tem visita, a gente já fala com as crianças como que elas devem proceder, a gente cria todo um cenário, limpa a casa, esconde as bagunças, porque você vai receber alguém muito especial. Se você tem uma consciência da presença de Deus, a sua vida deveria ser essa ocasião especial. Porque ele não vai sair de perto de você. Então o seu deitar, o seu levantar, o seu agir, tudo que você faz, ela vai trazer, vai evocar de você um respeito pela presença santa de Deus. As suas conversas, né, os seus olhares, os seus pensamentos serão dirigidos por aquela presença especial que está ali. Quando você vai visitar algum castelo, que essas igrejas mais medievais, né, onde tem aquelas arquiteturas gigantescas, com ponte aguda, né, todas exuberantes, a abóbada, você entra dentro de uma igreja mais antiga, você vê vidraça toda pintada, o teto todo pintado de uma forma assim tão exuberante. Todas essas arquiteturas góticas, né, e medievais, que eram feitas muito nessa época, dessa forma mais esplêndida, mais para causar espanto em quem vai entrar dentro de uma igreja, de um castelo. Tudo isso que quando o arquiteto faz aquela arquitetura, ele tenta trazer para aquele que vai entrar naquele local uma ideia de que Deus é muito grande, que há algo maior. E como que nós somos pequenos diante de uma catedral, por exemplo. Então, essa noção de quem é Deus e como nós somos pequenos diante dele, tem que trazer o mesmo suspiro, a mesma expectativa, perplexidade
da grandeza de Deus, sabe? Então Deus é grande, magnífico na sua glória, no seu ser, e isso precisa despertar em nós uma reverência, uma perplexidade mesmo de saber que nós estamos diante de um Deus que é santo, que é glorioso, que é bendito, que é magnífico nas suas obras, tudo que ele faz é perfeito, né? Então isso precisa causar em nós um desejo de viver uma vida santa diante dele. Isso precisa mover em nós, né? A gente não pode agir só por religiosidade. Nós precisamos de ter consciência dessa presença santa de Deus, que é uma presença que enche o local, que enche a terra, né? Então, uma mulher que teme ao Senhor, ela tem consciência do tamanho que é Deus e de como nós somos pequenas diante do Senhor. E como pequenas, como nós devemos nos reverenciar a esse Deus grande, poderoso, magnífico nas suas obras, no seu ser. E isso precisa de nos mover a viver uma vida de forma que agrada a esse Deus, de forma que ama esse Deus. E essa questão, né, de reverenciar, tem até uma história que é interessante, que é sobre a Aleluia de Handel, né? Quando George II, né, rei da Inglaterra, ele é contemporâneo de Handel. Então, quando ele ia nos lugares que estava cantando Aleluia de Handel, quando chegava no coro que fala que Deus é grande, Senhor do Senhor, Rei dos Reis, ele, como rei, ele ficava de pé. E na monarquia tem muito isso, né? Quando o rei chega, todos ficam de pé. Quando a autoridade maior chega, se fica de pé. E o rei é o único que não fica de pé para ninguém. Mas nessa música, ele reconhecia que havia um monarca maior. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estava presente. Então ele ficava de pé na hora que cantava essa música e, consequentemente, todo mundo ficava de pé até o final da música. Então são alguns protocolos que existem dentro da família real que ele segue, né, como a quem se deve reverenciar, de acordo com a linhagem de sangue, de acordo com a posição que a pessoa se coloca. Da mesma forma, nós precisamos. Existem protocolos, né? E eu não estou dizendo aqui do ficar de pé, das coisas físicas, que também é importante. Mas eu estou dizendo aqui de uma atitude reverente ao Senhor, que nós, como mulheres, precisamos de ter diante de Deus, diante da presença santa de Deus. A ter essa realmente consciência, né? Que Deus está presente. Deus está presente na nossa vida o tempo todo. Então isso precisa de trazer para a gente uma atitude diferente. Paulo, ele orienta que as mulheres mais velhas sejam reverentes. E é de se esperar o quê? Quando uma mulher vai envelhecendo, precisa de estar nivelando também a sua maturidade espiritual. A gente sabe que nem sempre existem pessoas que são mais novas, mas que têm mais maturidade espiritual. Existem pessoas mais velhas que ainda é neófito, né? É nova na fé. Mas Paulo aqui, ele vai tentando equalizar a idade, a maturidade do crescimento espiritual. E nós, como mulheres de Deus, precisamos buscar ter um crescimento espiritual junto com a nossa idade. Nós temos que ficar mais velhas e mais sábias, né? Só que isso não acontece da noite para o dia, né? Você não fica mais velha, chega dependendo da faixa etária aí, 45 já tá velha, né? Mas você não chega a 35, a 55, a 65. Você não chega nessa idade e de repente você se torna uma mulher sábia. Isso tem que ser construído ao longo da vida.
para que quando a gente chegue lá, a gente esteja mais sábia, a gente esteja mais reverente ao Senhor, né? Nós comentamos aqui a live passada, né? Que quando a gente envelhece, a beleza exterior, ela tende a se esvair, ela tende a ser deixada para trás. E quando você é jovem, você tem toda beleza, exuberância, muitas das vezes as falhas de caráter, ela vai ficando escondida ali, porque é impetuoso, tem muita energia, faz muitas coisas. Mas à medida que você vai amadurecendo, a sua força, a sua força humana, a sua força de mulher, você vai cansando, você vai mudando isso. E o que vai permanecer é se você construiu diante de Deus uma sabedoria, se você construiu diante de Deus uma vida reverente a Ele, para que você, mulher mais velha, possa aconselhar as mulheres mais novas. Paulo aqui, ele fala para Tito sobre a questão do discipulado. As mulheres mais velhas, elas precisam discipular as mais novas. E quanto isso na nossa vida hoje, as meninas mais novas que querem casar, que querem construir família, que querem ter filhos, quantas delas podem chegar diante de nós e nos ser aconselhada biblicamente, né? De estar livre das doutrinas do mundo, mas de ser doutrinada, ser ensinada na sã doutrina de Deus, que nós já falamos aqui numa live passada. Se você não assistiu, segue lá, vai lá no nosso Instagram. Essas lives não vão ficar muito tempo, porque como a gente está fazendo toda semana, vai encher muito, a gente vai ter que ir apagando. Mas você que ainda não assistiu, comece a assistir, porque nós falamos de várias coisas. Sinara também trouxe, você despir da velha mulher. Então, todas essas lives estão sendo um pouco de sequência. Então, não perca. E se você não assistiu ainda, assista, maratona aí as lives, que com certeza vai ser bênção na sua vida. E quando Paulo fala aqui para a gente ser reverente ao Senhor, nós precisamos de ter consciência. Nós precisamos ter consciência da presença de Deus, sabe? E isso precisa provocar em nós corresponder ao Senhor, a grandeza dele, sabe? O tamanho que ele é, como ele é grande, magnífico, soberano. Quem somos nós diante de Deus? O que vamos fazer se não rendermos a esse Deus santo, maravilhoso? Quando a gente tem consciência do tamanho de Deus, a gente olha para nós e vê como nós somos pequenas e precisamos de nos render a Ele. Agir de forma reverente. Agir de forma reverente. O temor ao Senhor e a reverência à sua presença resultam em comportamento apropriado. É no dia a dia que a gente vai ser reverente. Aquilo que você falava, você não vai falar mais, né? Aquilo que você pensava, você não vai pensar mais, porque Deus está presente. A gente pode falar, não grita, Deus está presente. Não é assim que a gente fala isso com visita, tem visita aqui, não grita, nós estamos na igreja, não faça isso. A gente ensina isso para os nossos filhos, quando a gente recebe visita, quando a gente está dentro da igreja. Né? Se você vai no teatro ou numa orquestra, você está com a criança pequena, ela começa a ficar inquieta, você é solicitada a sair. Eu já fui solicitada a sair porque a Ana era pequena, levei para assistir uma orquestra, ela não estava fazendo bagunça, mas ela ficou inquieta o tempo longo. E gentilmente eu fui solicitada a me retirar com a Ana. E ela não estava gritando, ela não estava correndo, ela só estava inquieta. Para mim não estava incomodando, mas para quem estava lá na frente apresentando estava. Então eu fui convidada a me retirar. Então isso a gente precisa de entender, que quando a gente está diante de Deus, isso não quer dizer que você vai ficar enrijecida, não é isso. Mas o comportamento, ele tem que ser levado em consideração de quem está presente. O Senhor está presente. Então a presença de Deus vai nortear os meus comportamentos. Tá?
Então, a mulher adornada por Deus, ela honra o Senhor. Ela dá muito valor ao sacrifício de Cristo. Ela sabe quem é Deus, a glória de Deus, ela consegue perceber a manifestação de Deus. Então, isso faz com que nós mudamos o nosso comportamento. A gente vai mudar o nosso comportamento, porque Deus está presente. Então, a gente precisa de se envolver nisso aí. E quando a gente fala, né? Quando a gente fala da reverência, nós temos também a irreverência. O que é irreverência? Né? A irreverência é quando eu não dou valor àquilo que realmente tem valor. Lá no Canadá, eles tiveram que fazer uma lei muito mais severa para quem vandalizasse túmulos de soldado, porque foram fotografados várias vezes jovens urinando, depedrando, cuspindo, vandalizando aquele lugar que era tido como um sagrado, como um lugar onde o soldado repousa, né? Alguém que deu a vida pelo país. E as leis antigamente era, pichou, vai lá e limpa, era uma lei mais amena. Mas para que o povo tivesse reverência àquilo que era sagrado, foi necessário fazer leis mais duras, para que realmente as pessoas parassem um pouco para pensar quando fosse vandalizar algum monumento. E quando Paulo fala aqui para a gente ser reverente, não caluniador e não escravizadas ao vinho, são dois aspectos que ele traz aqui para a gente do que é ser irreverente. O que é ser irreverente? Quando a gente é irreverente à presença de Deus, nós estamos depedrando, nós estamos vandalizando a glória de Deus. Nós estamos vandalizando o sacrifício de Cristo. Nós estamos cuspindo naquilo que Jesus fez por nós. A gente não está valorizando o sacrifício dele na cruz por nós. Então nós precisamos de ter essa compreensão de que a gente não pode ser irreverente no nosso proceder. A nossa vida tem que ser norteada pela palavra. E quando nós não somos, nós estamos vandalizando o sacrifício de Cristo. Estamos manchando a glória de Deus. Então é muito sério isso. Quanto nós precisamos ser cuidadosa no nosso proceder. Quando ele fala aqui da pessoa ser não caluniadora, não escravizada a muito vinho, ele está falando que a pessoa que é reverente, a mulher adornada, que é reverente a Deus, que honra a Deus, ela não busca seus próprios interesses. Ela não busca o primeiro eu, a autopromoção. Ela não busca. Porque quando você fala mal do outro, quando você calunia o outro, você está buscando uma autopromoção, uma autoindulgência. Nós precisamos quando somos reverentes ao Senhor, nós damos lugar àquilo que Cristo pensa, como Cristo age. Nós não vamos dar lugar a eu penso assim, eu desejo assim, a minha opinião é essa. A gente vai procurar entender qual é a opinião da palavra, qual é a sã doutrina que rege. E quando eu difamo alguém, eu falo mal de alguém, eu escarneço da pessoa, eu ponho em xeque a honra da pessoa, eu estou desonrando a Deus. Quando fala que não ser escravizada a muito vinho, fala da mulher que é bebedeira, que o tempo todo está bebendo. Mas o que causa essa bebida? Aqui está falando escravizada a vinho. Mas é escravizado o quê? A prazeres, a desejos. Pode ser escravizada a compra, talvez se fosse no dia de hoje. Vinho, provavelmente, a bebedeira, era um problema de Creta. Por isso que Paulo traz aqui com essa ênfase.
Talvez não seja o seu problema. Talvez o seu problema, o meu problema, seja escravizada a quê? A internet, as redes sociais, escravizada a televisão, escravizada a compras, a consumos, sabe? E toda vez que, se Deus nos chamou liberdade e eu sou escravizada a alguma coisa, como diz Paulo, eu estou desonrando a Deus. Eu estou sendo irreverente a Deus. Então, quando fala aqui que a mulher ela precisa viver de maneira reverente, esse viver aqui, ele traz um sentido muito amplo no grego. Ele está falando o quê? Das ações, das atitudes, da conduta, em todas as ocasiões. É o estilo de vida que você deve ter. O que você faz, o que você não faz, o que você pensa, o que você não pensa, os seus modos, o seu comportamento, seus pensamentos, suas emoções, como que você trata o filho, o marido, o chefe, o parente enjoado. Tudo isso é viver uma vida reverente, é ter uma atitude de coração reverente. A mulher adornada, ela tem uma atitude de coração reverente a Deus. Ela não mancha a glória de Deus, sabe? Ela honra o Senhor. Ela vive, ela lê a Bíblia e obedece. Se você vai olhar lá, Deuteronômio 28, 58, ela certifica que de nada é mais importante para ela do que agradar ao Senhor. Lá em Juízes 24, 14, ela é cuidadosa em suas ações, 2 Crônica 19, 7, ela aceita a correção, Salmo 3, 7, ela é sadia nos seus próprios olhos, no seu olhar, ela se desvia do mal, nos bons tratos com os outros, Levítico 19, 14. Então, essa é uma mulher reverente, uma mulher que é adornada, que o adorno dela não está no frisado do cabelo, não está na roupa cara, não está nas joias mais preciosas, mas o adorno dela está em honrar ao Senhor, de ter uma vida que honra ao Senhor, e não que depedram, né? A glória de Deus, ela não é escravizada a nada, nem a vinho, nada que possa abafar a glória de Deus, que possa manchar a glória de Deus, sabe? Ela não é caluniadora, ela sabe o que falar, a hora de falar. Então, todos aqueles que andam no Espírito, que não andam no Espírito, são escravizados a todas as espécies de paixões e prazeres. Todos. Então, Paulo diz isso, que todos que não andam no Espírito, eles são escravizados a toda sorte de paixões e prazeres. Então, uma mulher adornada por Deus, ela não é escravizada, ela não faz as coisas só para ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de falar isso. Ela olha o que Deus está falando. E muitas das vezes aprende a abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, para que Deus seja engrandecido e glorificado. Essa é uma mulher que é reverente ao Senhor. E essa consciência, irmãos, da presença de Deus e aquilo que ela provoca em nós para nos comportarmos e agirmos na presença de Deus de forma reverente, isso assim, a gente vê muito presente lá em 1 Crônicas 13, quando fala da Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança, ela ficou por 20 anos na casa de Abinadab e de Uza. Por 20 anos ficou ali. A arca foi deixada lá. E a Bíblia não relata em nada que tenha acontecido lá que possa ter promovido a glória de Deus.
E aí chega a fase de Davi reunir e falar, vamos trazer a arca. A arca ali era a presença de Deus. A presença de Deus estava naquele monumento ali. E havia regras para carregar. Mas Uza, os filhos de Abinadab, eles não levaram a arca de acordo com as instruções. Ele não seguiu as instruções. Eles não foram reverentes. Sabe? Eles foram pelo menor esforço. Vamos fazer uma carroça. Enquanto que a palavra dizia, a orientação era carregar, colocar cabos, né, nas argolas e levar no braço a glória de Deus. Levar no braço a presença de Deus. Aquilo exigia esforço, exigia suor, para que a presença de Deus fosse transportada de um lugar para outro. Só quem podia tocar na arca era o sacerdote. Mas os filhos deles não tinham essa consciência, né? Eles não tinham essa reverência. Então o boi tropeça, cai, e eles tentam segurar a arca e morre ali. E aquela arca ali, Davi ficou tão chateado com aquilo e falou, manda essa casa para Obed-edom. A arca ficou lá por 3 meses. Mas a palavra do Senhor fala que o Senhor abençoou a casa de Obed e tudo quanto ele tinha. Em 3 meses, a presença de Deus ali na casa de Obed-edom fez a diferença na vida dele, transformou a vida deles. Então, nós precisamos... Hoje, nós não temos a arca. A presença de Deus, ela foi dada a nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós carregamos essa presença de Deus. E nós não podemos fazer da nossa casa, do Espírito, esse tabernáculo aqui, humano, nós não podemos fazer como Abinadab. Às vezes passar 20 anos, passar um tempão ali, crente, eu sou salvo, e nada muda, e nada transforma, que não faz diferença na nossa vida. Nós não temos temor do Senhor, nós não temos a reverência dele. A gente age como se ele não estivesse aqui. Mas nós precisamos de ter a consciência de que o Senhor está presente, sabe? Eu imagino o que foi para a cabeça de Obed-edom, porque Abinadab ele era levita, ele conhecia as regras, conhecia a lei, ele era um religioso, né? E os seus filhos não tiveram a reverência. Quantos anos passando ali, talvez estava num canto da casa, empoeirado, ninguém dava menor... Estava se lixando por aquela arca que estava ali, não sabia o poder daquela arca. Mas quando chega na casa de Obed-edom, imagina o temor que ele teve pelaquela arca. Já tinha visto matar os filhos de Abinadab, Uza, né? Já tinha visto tragédia acontecer. Davi manda colocar lá, ele... Gente, ó, a presença está aqui. A arca está aqui. Né? A arca está aqui. Como nós temos que mudar, temos que ter reverência, temos que ter respeito, nós temos que ter temor por essa presença de Deus. E isso mudou, trouxe bênção sobre a vida de Obed-edom, da família dele toda. Irmãos, que nós possamos ter essa consciência, sabe? Da presença de Deus dentro de você. Ela caminha com você, ela vai no banho com você, ela vai para o quarto escuro com você, ela está no seu celular, ela vê tudo que você vê. Tudo que você assiste, a presença está ali. Tudo que você fala, cada olhar, cada deboche, cada cinismo, cada manipulação, tudo que você faz, a presença está ali. E ela não pode ser desconsiderada, mas ela precisa de evocar em nós um respeito, um temor, uma reverência, de nos fazer buscar viver uma vida em santidade. É certo, irmãos, que nós devemos fazer isso por amor a Deus, sabe? O amor precisa nos dar essa provocação, nós temos resposta em prol do amor de Deus. Mas muitas das vezes, quando o amor se esfria, o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Então, se o amor está frio,
nós então precisamos de recorrer ao temor, porque a palavra de Deus fala que Deus é fogo e consumidor, né? E nós vivemos um tempo onde não há mais nem na arquitetura, não há mais nem na precedência, né? Protocolos. Hoje as casas são caixas, né? As igrejas são um galpão. Tudo é muito mudado. Então a nossa geração ela vai crescendo, gerações novas vão crescendo sem ter essa consciência da reverência. Dentro das próprias igrejas, né? O pastor tá lendo a palavra está sendo lida, a gente entra, a gente conversa, a gente nem sabe o que tá fazendo ali, sabe? Você fica ali no fundo da igreja, você ouve quantas pessoas conversam, bate papo, ri, perderam-se o temor e a reverência ao Senhor. Mas se nós tivéssemos uma consciência, Deus está presente, ó. Então nós precisamos de, às vezes, evocar esse temor ao Senhor. A gente vê uma grande diferença, né, da Kate, né, e da Megan, né? São duas mulheres que casaram com os príncipes. Ela se vestiu do reino. Ela entrou no protocolo. Você vê as vestes, o comportamento, a reverência, tudo que é descrito, ela procura fazer. Você vê a diferença. A outra já tem uma cultura mais americana, já é empoderada no feminismo. Então, quando ela chega ali na família real, você vê nitidamente ela querendo mudar protocolo, não aceitou, saiu. O filho fez o filho também recuar, né, dos protocolos da linhagem dele. E você vê como isso é sério, como isso é impregnado na nossa cultura. Sabe, hoje nós somos mulheres do rei dos reis. Nós somos as princesas. Nós somos adornadas para encontrar com o nosso rei. E nós não podemos ser petulantes, viver a vida como a gente quer. A gente precisa se vestir do reino. A gente precisa seguir o protocolo do reino. Existe protocolo. Até o esmalte que as princesas usam, até a roupa. Tudo tem um protocolo a seguir. Tudo tem um código para poder seguir. E nós precisamos de entender isso. Que para a nossa linhagem real de Cristo, nós temos protocolos a seguir. E uma mulher verdadeira, adornada por Deus, ela honra o seu rei. Ela sabe o sacrifício que Jesus fez na cruz. E ela submete a palavra de Deus. Mesmo que isso, muitas das vezes, vai custar algumas coisas, vai ter renúncias. E renúncias, às vezes, difíceis. Renúncia no casamento, renúncia com o filho, de engolir, às vezes, alguns sapos, né, que a gente fala. Isso vai moldar a nossa vida, porque a gente sabe quem nós somos e quem é o nosso rei, e damos alto valor àquilo que Jesus fez na cruz por nós. Amém, irmãs? Essa é a palavra de Deus para nós hoje, que nós sejamos reverentes ao Senhor, à palavra de Deus, que nós sejamos alguém que se rende à presença de Deus e que essa presença dele em nossa vida, nós sejamos abençoadas, nós sejamos transformadas, nós sejamos embelezadas, adornadas por aquele que deu tudo por nós. Essa é a palavra de Deus para nós. Que você, com a presença de Deus, possa ter atitudes hoje, durante o dia, de reverência. E é possível que você, em muitos momentos, você olha para você e detecta: nessa parte eu não estou sendo reverente. Me ajuda, Senhor, porque eu estou com dificuldade. Então, nós precisamos de ter essa humildade diante de Deus, pedir o Espírito Santo para que nos ajude, nos adorne com honra a Deus. Que Deus nos abençoe,
que essa palavra dirija a nossa semana, nosso dia, que nós sejamos realmente uma arca que carrega a presença de Deus, e aonde ela vai, ela transforma.